nosso encontro ao vivo da disciplina de cálculo diferencial integral com uma variável, né? Hoje vamos trazer aí tópicos selecionados do nosso e-book número 4. E sempre trago alguns lembretes, orientações de estudos para que vocês possam ter o melhor desempenho possível aí no curso, tá certo? Então vamos iniciar a nossa aula. Vou começar compartilhando aqui os nossos slides. Lembrando que já estou gravando essa aula, então depois desse encontro ao vivo, né? Você vai poder também assistir a gravação quantas vezes você desejar. Assim que eu termino a aula, eu sempre envio para vocês também o link da gravação para que vocês possam acessar, né, tranquilamente. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar com vocês slides de aula. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Só um instante, deixa eu descompartilhar, porque aqui eu preciso só localizar. Agora sim. Agora eu compartilho de novo com vocês. Só um instante, por favor. Compartilhando a minha tela. Agora sim vocês já vão ter aqui, pessoal. Vamos começar o slide, né, do início. Agora sim, totalmente compartilhado, né? Vocês estão vendo. Quem quiser falar pelo chat, a qualquer momento pode escrever ou falar com som também, né? Usando o áudio aqui da nossa aula ao vivo, né? Pode falar, está liberado, né? Vocês podem perguntar à vontade. Então, a disciplina de cálculo diferencial integral com uma variável. Sempre eu deixo aqui registrado para vocês minha trajetória, né? Para que vocês possam me conhecer. Desejando sempre sucesso para vocês, ótimos estudos, fiquem atentos aos prazos das atividades, né? Agora estão abertas as atividades 3 e 4, mas atenção sempre aos prazos para não deixar para a última hora, para que vocês consigam fazer as duas tentativas, tá? Então, aqui o nosso plano de ensino também, desde o início, eu já destaquei para vocês a importância, né, de estudar, conhecer o plano de ensino, os objetivos, é um documento muito importante que está disponível lá na nossa plataforma no Canvas, tá certo? Então, o CPA também, toda aula eu lembro para vocês o que é a Comissão Própria de Avaliação. São questionários que vocês são solicitados, né, para participar, para responder. Sempre vão chegar os avisos. Quando chegar, né, tiram poucos minutinhos, vocês vão conseguir responder e, ao mesmo tempo, vão contribuir para a busca da excelência, né, contínua no nosso curso, ok? A sua opinião é muito importante sempre. Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre os tópicos selecionados da unidade 4, né? Vamos falar sobre integrais. O que são as integrais, né? Primeiramente, vamos falar das integrais relacionando com as derivadas, né? As primitivas é a integral indefinida de uma função, né? O próprio termo primitivas, vocês vão entender que relação existe aí com as derivadas, né? Por que esse termo primitivas? Então, há uma função, né, que você já, relacionando aí com a derivada, né, a gente já estudou as derivadas, né? Nós vamos falar o conceito de primitiva, que também pode ser chamado de antiderivada, né? Por que primitiva ou antiderivada, a integral? Porque, na verdade, é uma operação inversa, né? Ela está desfazendo o que a derivada fez, né? Se você acabou de derivar uma função e você pegar aquela função que você derivou e integrar, ela vai voltar a ser a função original. Então, você está fazendo uma operação que é antiderivada, mas também recebe o termo muito comum de primitiva e o termo geral, né, que nós usamos também, que são as integrais, né, de uma função. Então, a gente vai chamar aqui de primitiva de uma função, se você tem uma determinada função f de x, né, você está chamando f de x maiúsculo, que é primitiva de uma função. Então, se você tem que a derivada, né, dessa função f de x aqui definida com f maiúsculo, né, ela vai ser igual àquela função que f de x minúsculo que está sendo definida como a primitiva, né? Então, na verdade, você tem o seguinte, né, que você tem a derivada, né, no caso aqui, da função. Se eu tenho aqui, se eu agora quiser desfazer essa operação, eu volto para a função original, né? Então, por isso que o termo
f de x é primitiva, né? Aqui maiúscula. F de x maiúscula é a primitiva da função f de x minúscula, tá? Por quê? Porque aqui eu estou colocando que a derivada dessa função com f maiúsculo é igual a essa função f de x minúsculo, tá? Então, aqui você tem, de uma maneira, com a linguagem algébrica, né, a representação aí da primitiva de uma função, né, que seria aqui o f de x maiúsculo, porque aqui eu estou indicando que a derivada desse f de x maiúsculo vai ser igual a esse f de x minúsculo, tá? Ou seja, né, é tudo que a gente está falando aí da questão da antiderivação, né? Por quê? E se eu tenho aqui, deixa eu só apagar para mostrar para vocês a ideia de uma outra forma, né? Então, aqui, se essa função minúscula é igual à derivada da maiúscula, né? Então, eu posso concluir que f de x, ele é a primitiva dessa função, né? F de x minúscula, porque ele seria a função maiúscula antes da derivada, né? Tá voltando ao original da função maiúscula, tá certo? Eu acho que colocando nesses termos, a gente consegue uma clareza maior, né, na ideia, mas os exemplos principalmente que vão ajudar, né? Então vamos para os exemplos que vai ficar muito mais claro, ó. Então falando de uma forma, né, mais natural, informal, nós podemos dizer que a primitiva de uma função f de x é a função que, ao ser derivada, nos levará àquela determinada função. Então, a primitiva de qualquer função é a função que quando derivada, leva àquela função que a gente está trabalhando, né? Então, a primitiva seria aquela função original, né? Que é antes da derivação, né? Então, você vai perceber isso aqui nesse exemplo, ó. Qual seria uma possível primitiva dessa função 3x ao quadrado? Em outras palavras, né? Que função eu derivaria para chegar nessa função? Se você parar para pensar um pouquinho, né, que aqui já é o resultado da derivada, se você pensar em x ao cubo, né, como sendo uma função que você fosse derivar, se você fosse derivar x ao cubo, você, pela regra do tombo, né, ia trazer o 3 para frente, tira 1 do expoente, você ia chegar no 3x ao quadrado, né? Então, na verdade, uma primitiva seria x ao cubo, tá certo? Então, a ideia de primitiva seria que função que eu teria que derivar para chegar nessa daqui. Então, aí eu estou encontrando a primitiva daquela função dada, tá? O que a gente acabou de ver também anteriormente com a linguagem algébrica, com os f's ali minúsculos e maiúsculos, tá? Mas com os exemplos vão ficando mais prático, né? Mais fácil de compreender. E aí aqui a gente tem, né, tudo que eu acabei de falar para vocês, né, falando da primitiva de uma função f de x, é a função que a sua derivada vai levar essa função f de x. Então, qual que seria uma primitiva aqui do 3x ao quadrado? A primitiva seria a função aqui, ó, com f maiúsculo, seria x ao cubo, uma primitiva, né? Seria uma possível primitiva. Por que uma possível primitiva? Porque quando eu derivo, eu chego nessa função aqui, se eu derivar ela, eu já mostrei isso no slide anterior. Né, pela regra do tombo, o 3 vem para frente, tira 1 do expoente, tá certo? Só que tem, né, aqui é uma possível primitiva, pode ter mais de uma, né? Por que mais de uma? Vocês se lembram que na derivada, né, quando a gente tem um número somado, a derivada daquele número dá zero, né? Ele desaparece. Então, se eu considerasse outras primitivas, como x ao cubo mais 5, x ao cubo mais 10, e fizesse a derivada, eu ia chegar no mesmo resultado se eu derivasse isso daqui, porque derivando o número ia dar zero. Ia dar o mesmo valor, 3x ao quadrado. Então, seria uma outra primitiva, x ao cubo mais alguma coisa, ou menos alguma coisa, porque esses números que estivessem somando ou sendo subtraídos, como a gente já estudou nas derivadas, ela daria zero, né? E aí entra até uma representação que a gente vai falar da letra C para representar esses possíveis números, né? Que a derivada dá zero quando a gente faz aqui o estudo da integral. Antes de formalizar a ideia, né, vamos falar de mais um exemplo. Ó, determine uma possível primitiva para f de x igual a cosseno de x. Então, o que eu teria que derivar para dar cosseno de x? Então, para derivar e chegar no cosseno de x, eu teria que derivar seno de x, né? A gente estudou isso nas derivadas, que é a derivada do seno dá cosseno.
Então, uma primitiva para f de x igual a cosseno de x seria seno de x. Tá certo? Aí seria uma primitiva. A gente está falando na perspectiva de primitiva, que seria aquela que, quando derivada, daria essa função que eu estou trabalhando, né? Que seria realmente desfazer aí a derivada, voltar à função original. Então, é isso aqui que a gente está fazendo, né? Ó, se eu tenho essa função, né? Eu quero a primitiva dela, né? Que seria a que geraria ela quando derivada, seria essa daqui, ó. Se eu derivo x ao cubo, a gente já viu, deixa eu só apagar aqui para mostrar novamente, ó. Se eu derivo x ao cubo, pela regra do tombo, 3 vem para frente, tira um expoente, dá 3x ao quadrado. Então, a primitiva dessa função é o x ao cubo, por quê? Quando eu derivo x ao cubo, eu chego nessa outra função, tá? Então, é um processo inverso, né? A primitiva seria aquela função original que gerou aquela função que já foi derivada, né? Essa aqui já é a função derivada resultante, né? Então, aqui eu tenho a original, que quando derivada geraria ela. Ela é a primitiva, então, desta função 3x ao quadrado, ok? Só que aqui entra a questão dos números que eu acabei de dizer, né? Os números somados, os números subtraídos, esses números sozinhos, a gente estudou isso, né, nas regras de derivação, que vai dar zero. Então, a gente pode ter outras possibilidades de primitivas, né? Não somente ali o que a gente acabou de ver, o 2x ao quadrado, né? Perdão, 3x ao quadrado, né? Então, aí a pergunta, ó. Algum estudante atento poderia perguntar: e a função x ao cubo mais 4? Também não seria uma possível primitiva da função 3x ao quadrado? Sim, seria, né? Porque se você pegar essa função, ó, x ao cubo mais 4, e você deriva ela para tirar a prova, né? O que ia dar? A derivada do x ao cubo, 3x ao quadrado, pela regra do tombo, cai o 3 tirando o expoente. Derivada do 4 vai dar zero, então deu a mesma função 3x ao quadrado como resultado, né? Então, x ao cubo mais 4 seria, sim, mais uma primitiva dessa função, ok? Aí é o que a gente acabou de falar, né? Aqui registrado, né? Será que não seria uma primitiva? Sim, né? Porque quando você deriva isso daqui, você chega, né, em 3x ao quadrado. Então, ela realmente é x ao cubo mais 4 seria outra primitiva. Só que esse x ao cubo mais 4 poderia ser x ao cubo mais 10, mais 1000, mais 1.000.000, que sempre quando você derivar, você ia dar 3x ao quadrado, porque a derivada do número que está acompanhando sempre vai dar zero. O que eu faço, então, para representar esse número que está acompanhando quando eu estou nesse contexto da busca aí pelas primitivas, que seria o resultado da minha integral? Então, a gente vai solucionar esse problema usando a letra C. A letra C vai representar qualquer número que eu poderia estar derivando que geraria o zero. Então, eu não tenho mais só uma única possibilidade de primitiva, mas um conjunto de primitivas, né? Todas aí começando com x ao cubo, mais alguma coisa, que esse C pode ser um número real, então ele pode ser positivo ou negativo, né? E pode ser inteiro ou o decimal, você vai ter que a derivada de número sempre vai ser zero, então você pode dizer que a primitiva geral, né, dessa função, 3x ao quadrado, seria x ao cubo mais c. E a gente vai usar sempre esse c sendo somado quando a gente trabalhar aí com as integrais indefinidas, né, que eu vou ainda diferenciar isso na aula de hoje, que a integral indefinida você chega aí no resultado mais c, e esse c representando um número que seria, né, quando o derivado daria zero, eu não sei qual número seria, poderia ser uma infinidade de números, tá certo? Então aqui, ó, concluindo, ó, como que eu representaria a integral, ó? Se eu estou buscando a primitiva dessa função e eu concluí que em termos gerais seria x ao cubo mais c, a integral de 3x ao quadrado dx seria o x ao cubo mais c. Aqui é o resultado da minha integral indefinida. Lembrando que quando a gente fala integral indefinida é porque não tem limites. Se eu tivesse limites aqui para integral entre 1 e 3, entre 1 e 4, seria integral definida, tá? Que eu ainda vou falar nessa aula. Então, aqui o resultado da integral indefinida. Vamos fazer um exemplo? Ó, calcule integral de x ao cubo, perdão, x à quinta dx. Então, o que a gente vai fazer? Qual que seria a primitiva, né? O que eu derivo para gerar isso?
Só que em vez de ficar sempre fazendo assim, o que eu derivo para chegar nessa função, uma forma mais prática, né, de fazer essas integrais é fazer o oposto da derivada, somar 1 no expoente e dividir por esse expoente já somado, né? Que se você pegasse aqui e somasse 1 no expoente, depois dividisse por esse expoente já somado, que seria o 5 mais 1, você chegaria aí no x elevado a sexta sobre 6. Então, uma das formas de resolver e chegar na primitiva, que seria a função que, quando derivada, daria esse resultado, é você somar 1 no expoente e dividir por esse expoente somado com 1, tá certo? Que vai ser a nossa regra prática aqui geral. Então, aqui, ó, pessoal, a primitiva, ela seria, então, x à sexta sobre 6, né? E aí, de uma forma geral, né, integral de x à quinta dx vai ser x à sexta sobre 6 somado com c, porque esse c representa qualquer número que ele poderia estar lá na primitiva, que quando o derivado daria zero, né? E aí eu não sei qual número é esse, e toda vez que eu faço uma integral indefinida, eu coloco esse c constante representando um número real qualquer. Só alguma dúvida até aqui? Olhando aqui no chat para ver como que está, né? Se vocês têm alguma pergunta, mas qualquer dúvida vocês podem também fazer posteriormente, ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, deixo uma lista, né, de integrais, assim como a gente fez na derivada, que a gente tinha, né, as nossas tabelas para consultar, porque assim, você pode desenvolver várias integrais e chegar, né, qual que seria a forma mais prática de resolver, mas depois você termina consultando uma tabela de integrais, padrões, que ajuda você a ver os padrões e aplicar de forma prática na resolução de problemas. Por exemplo, a gente acabou de ver, né, que a integral de f de x é representado com esse símbolo aqui, que parece um S esticado, né? É o símbolo de integral. Depois a gente acabou de ver que quando aqui é uma potência, você pode somar 1 e dividir por n mais 1, que foi o que a gente acabou de fazer agora há pouco, e sempre somando c, representando uma constante. A integral dessa potência e elevada a x vai ser sempre próprio a elevado a x mais c. Porque se vocês lembrarem da derivada, né, quando a gente derivava lá e elevado a x, dava o próprio e elevado a x. Por isso que a primitiva termina sendo igual, tá certo? A integral de 1 sobre x vai ser sempre logaritmo natural de x, ou neperiano de x, mais c, que é a constante. Integral de cosseno vai ser seno mais c. Integral de seno vai ser menos cosseno. Integral de secante ao quadrado vai ser tangente. Aqui é uma tabela geral, né? Mas se você quiser fazer o desenvolvimento, que na verdade, se a gente pegar para fazer o desenvolvimento de uma delas sem essa tabela, né, o passo a passo, já seria um processo longo, né, que a gente faz às vezes para vocês verem uma vez, para vocês depois refletirem, né, sobre o processo da integral. Mas a gente costuma fazer, principalmente, né, a aplicação desse formulário de integrais, porque o objetivo principal também termina sendo, perdão, conseguir resolver problemas rapidamente de integrais ou derivadas, né? Se você fizesse o passo a passo de uma integral, você ia ter que fazer, né, aí todo o processo pensando aí nas somatórias, né, das áreas, ia ter que organizar isso, né, o passo a passo. A gente não vai fazer aqui nesse momento, porque o nosso grande objetivo é que vocês consigam fazer operações com integrais, tá? Então, vamos fazer aqui na sequência, ó. Aqui, continuando a nossa tabela de integrais, né, secante ao quadrado vai ser tangente, secante tangente de x. Aqui, na verdade, a gente vai ter secante de x mais c. A gente tem, na verdade, várias funções padronizadas que a gente já tem como que seria a sua integral, né? 1 sobre 1 mais x ao quadrado, arco tangente de x mais c, 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, arco seno, né, de x mais c. Então, a gente tem várias aqui que são padronizadas para vocês consultarem. E outra importância, outro ponto importante seria também as propriedades, né? Assim como a gente viu nas derivadas, né? Se você tem multiplicação,
e você tem uma constante, você pode deixar aqui a constante fora e resolver a integral à parte. Se você tem soma de duas funções, você pode separar, integrar separadamente, tá? É o que a gente vai fazer agora. Calcule a integral de 8x ao cubo mais 3 seno de x dx. A gente vai separar essa soma fazendo duas integrais separadas, ó. Então, a gente vai fazer a integral de x ao cubo e a integral de seno, ó, separadamente. E os números que são constantes, a gente vai deixar separado, ó, fora da integral. E aí, quando a gente pega aqui, pela regra que a gente acabou de ver da potência, soma 1 no expoente, que vai dar 4, divide por 3 mais 1, que é 4. A gente deixou o 8, que era constante, do lado de fora. E a gente acabou de ver na tabela que a integral de seno é menos cosseno, e a gente já tinha deixado 3 do lado de fora. Aqui é só um processo de simplificação. Se você dividir o 8 pelo 4, você vai chegar no 2. E aqui a gente tira os parênteses, fica menos 3 cosseno x. Mais c, que você permanece porque é uma integral indefinida, ok? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, né? Perguntem. Se não tiver dúvida agora, perguntem depois também pelo nosso fórum, tá certo? Vamos fazer mais uma integral. Aqui também, ó, tem menos, tem mais. A gente vai separar em 3 integrais e aplicar a função padrão, né, da nossa tabela para integrar cada uma delas, ó. Então, separando aqui, a gente vai ter, ó, os números eu vou deixar sempre do lado de fora, então vai ficar a integral de 1 sobre x dx. O menos 2 também fica do lado de fora, integral de secante ao quadrado de x dx. Aqui eu também vou fazer mais uma integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Então, quando eu tenho 1 sobre x, a gente viu pela tabela, né, o padrão seria logaritmo neperiano de x. Por que logaritmo neperiano de x? Se você voltar, muitas delas você consegue mostrar, né, o porquê. Não estou falando fazendo demonstração formal longa, não. Estou falando de mostrar o porquê. É quando você pega a derivada, né, e volta lá atrás, né, a derivada e resolver isso por limites, igual a gente fez a primeira vez lá no estudo das derivadas, por exemplo, de logaritmo neperiano de x, você ia chegar nesse 1 sobre x. Então, se a derivada de lnx dá 1 sobre x, a integral de 1 sobre x, que é o oposto, né, o inverso, melhor dizendo, seria o ln de x, tá? Porque a gente já tem esse padrão que veio lá das derivadas. Se você fizer uma comparação entre o nosso formulário de integrais com o formulário de derivadas, você vai ver que é um processo ao contrário, né? Você está desfazendo o que a derivada fez, né? Então, você está voltando para a primitiva, tá? Então, aqui, secante ao quadrado, você tem, né, que vai ser tangente, e aqui 1 sobre 1 mais x ao quadrado vai ser arco tangente de x, que eram todas as funções padrões. Os numerais a gente deixou do lado de fora da integral, então aqui é só organizar agora, tira os parênteses, não tem mais cálculo a ser feito, a não ser essa representação que já seria a solução dessa integral indefinida. Lembrando que eu estou consultando aqui os nossos formulários de integrais, né, com esses resultados padrões. E se você quer pensar nesses resultados padrões, uma das maneiras, um caminho seria fazer as derivadas do lado direito para provar que voltaria, né, para esse valor original. Porque aqui, na verdade, é uma função que já foi derivada, eu estou voltando, aqui do lado direito é a primitiva. Enquanto se deriva a primitiva, daria o resultado aqui à esquerda, que é a derivada, né? Porque é o processo inverso. Então, você poderia recorrer aí às regras de derivada aplicando aqui do lado direito, que você chegaria nos valores aqui do lado esquerdo, ou se você comparar com o formulário de derivadas que nós já vimos anteriormente, é a operação oposta, está desfazendo mesmo, né? Voltando à função original. Aqui a gente já fez, vamos lá. Então, aqui a gente também já comentou. Tem esse vídeo sobre integrais que está lá no canal Matemática em um Clique, né? Na lista de cálculo diferencial integral, mas também deixei na lista aí para vocês, na nossa playlist, que eu sempre compartilho materiais complementares e também coloco nos avisos, né? Um link para vocês clicarem. Vamos falar agora da integral definida, tá? Então, quando você pensa num problema de área, se você tem um quadrado, se você tem um triângulo, né? Ou áreas que você conhece, você nem precisaria usar integrais, verdade? Então, se você tivesse que calcular a área de um quadrado, você
poderia fazer sem integral, né? Aqui um retângulo, melhor dizendo, né? Se você tivesse um retângulo, ou um quadrado, um triângulo, qualquer área que você quisesse trabalhar né, o valor da área, né? O valor aqui interno da figura, você poderia usar o que você já sabe daquela figura, né? Que já está estruturada, já é conhecida. Mas tem situações, né, que são como essa curva aqui, você não tem uma figura padrão para você aplicar qual que seria o caminho para achar a área. Aí, especialmente nesse tipo de figura que não é padronizada a sua área, a integral vai ajudar, né? Você, quando você calcular aqui entre os dois extremos, por isso que a gente fala integral indefinida, porque está entre dois pontos, né? Você calculando a integral dessa função, nesses dois pontos, nesse intervalo, você vai achar essa área aí embaixo da curva. E aí, a pergunta, né? Imagine que você quisesse calcular a área desse gráfico, de que forma você poderia estimar? Antes de usar a integral, que a gente vai falar da integral, como que se poderia estimar? Para estimar, seria dividido em retângulos, mas você ia ter aqui algumas margens, né, de erros, aqui, algumas partes acima, algumas partes abaixo, que os retângulos não iam se encaixar perfeitamente embaixo ou acima das áreas, né? Dessa área da curva perfeitamente. Ele não vai se encaixar, teria a sua margem de erro. Mas, de qualquer forma, fazendo a somatória desses retângulos, você acharia uma boa aproximação. Mas com a ajuda da integral definida, né, no intervalo a e b, a gente consegue achar a área, né, daquela figura, naquela função específica, naquele intervalo definido. Por isso que a gente está falando de integral definida, diferente daquela outra que a gente estava colocando c somado no final, porque não tinha intervalo, não estava definido entre dois pontos. Então, vamos falar como vai nos ajudar o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, ele fala que se uma função é contínua, né? Depois é importante você relembrar o que é uma função contínua. É uma função que ela não tem furos, né? Todos os pontos ali você consegue uma continuidade. Uma forma de você testar no papel com lápis, se uma função é contínua, é se você consegue percorrer com lápis sobre a função o tempo inteiro ali em cima da função, sem saltar nenhum ponto, sem sair do papel. Se você tivesse uma função que, por exemplo, começasse aqui num determinado lado, e ela não, aqui o eixo y e x, e a função não tivesse uma parte, ela só continuasse aqui depois, aí você não tem continuidade. A continuidade seria a ideia de não faltar nenhum ponto aí relacionado entre x e y, né? Não tem nenhum furo na função. Uma das formas de você perceber isso, tá? Graficamente. Mas existe também como você perceber isso pelo limite da função em um ponto, né? Que até tem alguns vídeos gravados que falam sobre isso, né? Na playlist, sobre a continuidade em um determinado ponto, tá? Que aí você pode verificar também, vendo se o valor da função naquele ponto é igual ao limite, né? Da função tendendo àquele ponto, tá? Mas é um teste usando o limite, mas dá para ver graficamente também, desde que você consiga a continuidade ali, o lápis não sairia do papel se você tentasse cobrir ali toda a função, não teria furos, tá? A ideia de continuidade. Se a função é contínua, em intervalo AB, aí você tem duas informações importantes, né? Essa função definida como g de x, que é a integral de a até x de f de t dt, então, né, ou seja, consequentemente, existe a derivada de g de x, que é igual a f de x, se você tem essa condição satisfeita, né, da integral, né, nesse intervalo, então ela é diferenciável, existe a derivada daquela função g. Essa é uma condição, e a outra condição, que é o que a gente usa para resolver as integrais definidas, é que, sendo contínua, existindo essa função que é equivalente a essa integral, e essa função aqui, ela é diferenciável, existe a derivada dela. Então, você vai ter a garantia que em um determinado intervalo, né, da função, quando você consegue fazer o cálculo da derivada, né, você vai ter
a integral definida é resolvida pela diferença entre f de b e f de a, que são os extremos aqui da integral definida. E esse f de a e f de b é o f que é a primitiva da função f, aqui definida aqui no nosso slide aqui algebricamente, usando letras, né? A gente está diferenciando f maiúsculo e minúsculo, indicando a primitiva de uma função e a função original, perdão, e a função já derivada, tá? Lembrando que a palavra primitiva é uma função antes da derivada, ou seja, ela que foi derivada para gerar a outra, tá certo? Então, tendo essa garantia, muitas vezes o problema vai falar assim, sabendo que a função é contínua, né? E se aplica o teorema fundamental do cálculo, né? No intervalo tal. Então, encontre o valor da integral. Aí, se você tem essa garantia que ela é contínua e que ela atende essas condições do teorema fundamental do cálculo, você pode aplicar esse ponto 2 aqui do teorema fundamental do cálculo, que garante a resolução da integral, fazendo a diferença, né, entre os dois extremos aí do limite da integral. A gente vai ver isso no exemplo, fica mais prático como aplicar o teorema fundamental do cálculo. Querem ver? Então, ó, calcule a integral, aqui, ó, de 1 a 2 é o intervalo de x ao quadrado, né, dx. Então, o que a gente vai fazer? Resolvendo essa integral, eu posso somar 1 e eu posso dividir por 3, tá certo? E eu sei que ela é contínua, né? Por que eu sei que ela é contínua? Se você pegar isso aqui, ela é positiva, né? Concavidade voltada para cima, x ao quadrado, você ia ter uma curva, né? Ela vai ser contínua, ela não tem furos, né? Todos os pontos estão definidos. Ela é contínua, e aí você tem que atende ali, né, a questão da continuidade, atende da questão da existência da primitiva, né? Então, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo, que seria usar os dois extremos e fazer a subtração. Querem ver? Ó? Então, aqui eu vou... Essa é a minha função, né? É x ao quadrado. A primitiva dela é x ao cubo mais 3, porque eu estou somando 1 e dividido por 2 mais 1, tá certo? E aí eu tenho o quê? Eu sei que ela é contínua, ela é diferenciável, existe a primitiva dela. Então, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo, a segunda parte, que garante que eu posso fazer o f de 2 menos f de 1, lembrando que esse f já é a primitiva que eu encontrei. E aí, usando a primitiva que a gente encontrou, né, que seria ali, ó, voltando, ó, a primitiva qual que foi? X ao cubo mais 3, perdão, x ao cubo sobre 3. Aplicando aqui x ao cubo sobre 3, ó, ficou 2 ao cubo sobre 3 e 1 ao cubo sobre 3, que são os extremos aqui do nosso limite da integral definida. Calculando 2 ao cubo aqui, 8, 1 ao cubo, 1. E o 3 embaixo não vai mudar, vai continuar, né? A gente vai ter aí o valor, normalmente, porque é um valor fixo embaixo. Então, vai ficar 8 e 1. 8 menos 1, 7, porque aqui o valor é igual, né? O denominador já é comum, já é igual. É só manter. Porque era um valor fixo, né? Que deu lá na primitiva embaixo, 3. E aí você tem o resultado da integral. E o que permitiu que a gente faça isso é o teorema fundamental do cálculo. Por quê? Existia uma função, existia a sua primitiva, e existia também a condição de ela ser contínua, porque ali era a função x ao quadrado, ela não tem furos na função, nem se você olhar graficamente, você vai ver que todos os pontos ali estão relacionados. E você também poderia fazer análise da continuidade por outros caminhos usando limites, tá? Mas aqui é o resultado da nossa integral, né, definida, tá certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Nesse momento aqui, pergunto para vocês sobre dúvidas, né? Se vocês têm alguma dúvida nessa aula de hoje. Então, vocês podem, né, repassar aí o material, repassar os slides. Eu vou deixar na sequência já nos materiais complementares para vocês. Vou enviar o link da aula também na sequência, né? Mas qualquer dúvida posterior, vocês podem me enviar, tá? Pelo fórum de dúvidas ou pela caixa de entrada. Então, agradeço a presença de vocês, desejo aí sucesso, ótimos estudos e aguardo sempre a participação de vocês, quando não é possível ao vivo, também depois assistindo a gravação. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.